Então vamos lá. Hoje a ideia é continuar o assunto da aula passada, né? O objetivo hoje é fazer uma rotação. Então, o objetivo da aula de hoje é encontrar um meio, né? De uma rotação, vai ser o meio, para eliminar o termo quadrático misto, né? Na equação da cônica, aquele bxy, tá? Na aula passada nós aprendemos a eliminar os termos lineares, né? Que são os termos a x, os termos na nossa equação aparecia como dx e ex, né? Então esses eram os termos lineares que na aula passada a gente aprendeu através de uma translação a eliminar esses termos. Então vamos na busca desse objetivo e pegando esse link da aula passada, fazer uma definição que é a seguinte: um ponto, né, o contexto nosso é que nós estamos no plano, né? Um ponto C do plano é o centro de uma cônica e aqui nós vamos supor não vazia, tá? Se para todo P pertencente, todo ponto P pertencente à cônica, o simétrico de P em relação a C também pertence à cônica. Bom, só resta saber o que significa o simétrico de P em relação a C, né? É o seguinte, imagina então que tem uma cônica, por exemplo, uma elipse, tá? O ponto C aqui é o centro da elipse. Se para todo P, e eu desenhei a elipse, mas poderia ser uma cônica qualquer não vazia, se para todo ponto P pertencente à cônica, o simétrico dele em relação a C, vou colocar aqui P', também pertence à cônica. Ou seja, para todo P pertencente à cônica, tá, podemos encontrar um ponto P', também pertencente à cônica, tal que o vetor CP, tá, é tal que menos CP é igual a CP'. Ou seja, né, agora ficou claro, né? Tava tudo vago, né, até o momento. A partir dessa afirmação em azul, já ficou claro o que significou o simétrico de P em relação a C, né? Então, o ponto P pertence à cônica. Se a gente pode formar o vetor CP, de tal forma que existe um ponto P' também na cônica e o inverso de CP é o vetor CP'. Esse aqui é o vetor CP, o inverso dele é o vetor CP'. Ok? Bom, o ponto P, caso exista, o ponto C, desculpe, caso exista, tem algumas questões aqui. Primeiro, né, caso exista o ponto C,
o centro pode não existir. Por exemplo, no caso do conjunto vazio, a gente já excluiu na definição, mas existem outras situações, né? Por exemplo, uma parábola. Tá? Então, uma parábola é uma cônica que não possui centro. Possui aquela reta diretriz, né, de simetria, mas não possui centro. Não é possível encontrar o ponto P, um ponto C que possui essa propriedade. Bom, outra questão. O ponto C pode não ser único. De fato, pode ter infinitos pontos. Por exemplo, retas paralelas. Duas retas paralelas, tá, possuem infinitos centros. Só você ver o desenho, né? Ó. Tá? Todo ponto aqui bem divididinho aqui no meio, né? Ó, acaba sendo um centro. Ok? Então o ponto C pode não existir, caso uma parábola não tem centro, e pode existir infinitos no caso de retas paralelas. Bom, então vamos relembrar aqui a nossa equação da cônica. Como é que era a equação da cônica? Tá? G de xy igual a ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais EY mais F. Essa era igual a zero, dava a equação da cônica, né? A gente chamava esse polinômio de esse polinômio nas variáveis x e y, né? De g de xy, e a equação g de xy igual a zero é a equação da cônica. Talvez é mais apropriado eu fazer assim, então tira o g de xy. Mais apropriado eu dizer assim, então vou definir g de xy como sendo o polinômio, né, nas duas variáveis, conforme a aula passada, né? Então essa aqui é o polinômio, né? Então esse aqui é o polinômio, isso aqui é um polinômio de grau 2, tá? Só que a única novidade aqui é que as variáveis são x e y, tá? Um polinômio em duas variáveis. Então a equação g de xy igual a zero, essa sim, então agora é a equação da cônica. E aí a aula passada a gente viu que através de uma translação, né, era possível eliminar esses com uma condição, né, é possível eliminar esses dois termos aqui que nós chamamos de termos lineares. Com um pouco de sorte, né, na verdade uma condição sobre os coeficientes AB, C, E e D, né, a gente conseguiria fazer uma translação de forma a eliminar esses termos lineares, tá? Ora, o que eu quero destacar em relação à observação que em relação à definição acima, primeiro, né? Vou destacar o seguinte, o primeiro, no caso onde a equação não possui, quando o polinômio, né, quando g de xy não possui os termos lineares, ou seja, né, o D é igual a zero e o E também é igual a zero, então o ponto, vou colocar assim, O igual a zero, zero, é o centro da cônica.
Então é o candidato a centro da cônica, né? Caso tenha, né? Bom, é fácil ver isso, né? Porque veja bem, ó, vamos refletir um pouco sobre essa afirmação. Veja bem, olha, o que nós temos? Se o xy pertence à cônica, então ele satisfaz a equação g de xy igual a zero. Então a cônica, né, é o conjunto dos pontos x e y que satisfaz essa equação aqui, né, ó. Toda essa equação igual a zero. Equação polinomial. E quem que é o simétrico de xy? Menos x menos y. Simétrico em relação à origem, né? Então menos x menos y é o simétrico em relação a O igual a 0, 0. E esse O igual a 0, 0 a gente costuma chamar de origem. Tá? Bom, então veja bem, quanto que dá g de menos x menos y? Ora, como não temos os termos lineares, só temos termos quadráticos, tá? O menos e menos vai ficar mais. Então isso aqui vai ficar, por exemplo, né, ó, a menos x ao quadrado mais b menos x menos y mais c menos y ao quadrado. Aí o d e o e não tem, mais f. Mas isso aqui é exatamente g de xy, que no começo da nossa discussão é zero, porque o xy pertence à cônica. Então, qual que é a brincadeira? Conclusão, menos x menos y também pertence à cônica. Para todo xy, né? Então, no caso onde os termos lineares não existem, o centro é a origem. Tá? E aí eu estou destacando o centro, pode ser um ponto vazio, né? Um ponto que, na verdade, ponto não pode não existir ou pode ser infinitos pontos, né? Mas é um deles, o centro. Bom, na aula passada, a gente fez uma mudança de coordenadas, uma translação, e mudou, né, a origem do sistema, a origem O 0, 0, para uma origem O' HK, né? Tá? A brincadeira é que, se é possível fazer aquela mudança, e aí a gente lembra, né, que para ser possível a gente tinha aquela matriz M, né? E então a gente tinha aquela matriz M, e olhando as duas linhas daquela matriz M, as duas primeiras linhas, a gente pegava a equação AH mais B sobre 2K mais D sobre 2 igual a 0, tá? B sobre 2 H mais C sobre K mais E sobre 2 igual a 0, tá? Então, olhando aquela matriz. E se esse sistema fosse possível e determinado, ou seja, o A, B, C e E são conhecidos. Se fosse possível resolver esse sistema, tá? Então a gente encontra os pontos HK. E se é possível, o ponto HK é o centro da cônica, tá? Não vazia. Então, resumindo, quando a gente faz a translação, a gente de fato está levando nos novos sistemas de coordenadas para o ponto HK, que é o centro da cônica nas novas coordenadas, né? Então, ou seja, nós tínhamos g de xy e passava através da translação para o g' de uv. Se fosse possível, então o HK é o centro da cônica descrita nessas novas coordenadas. E por que é o centro? Pela discussão que a gente fez acima, né? Porque agora não tem os termos, nas novas coordenadas não tem os termos lineares.
Bom, então, dito isso, né, o que a gente vai fazer agora é eliminar o termo quadrático misto através de rotação. Vamos definir aqui a rotação do plano. Bom, tem algumas motivações geométricas, né, que a ideia é, se você tem aqui o eixo XY, tá? E eu vou girar esses sistemas mantendo essa origem fixa. Então eu vou pegar aqui o ponto, esse eixo X e vou girar ele aqui, fazer uma rotação, colocar aqui um ângulo θ e o eixo Y também. Ainda mantém o sistema ortogonal, tá? Mas o que eu fiz foi considerar uma nova base, agora obtida através de uma rotação no ângulo θ. E aqui essa rotação θ aqui é no sentido anti-horário. Tá? E como é que a gente faz isso? A rotação é multiplicar por uma matriz, chamar de Rθ, constituída pelo cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Então, ao pegar um ponto xy e multiplicar por essa matriz, você está girando ele no sentido anti-horário por um ângulo θ. Essa matriz tem propriedades interessantes e a principal delas é que ela é uma matriz ortogonal. Ortogonal no sentido que a inversa dela, Rθ menos 1, ela é invertível e a inversa dela faz o papel de rotacionar no outro sentido, volta. E o fato de ela ser ortogonal, a inversa é a transposta. Basta que eu agora troque as linhas pelas colunas. Eu obtenho então cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. É a matriz inversa. Então essa primeira matriz gira θ no sentido anti-horário e a outra, a inversa, gira θ no sentido horário. Então essas duas matrizes que correspondem a transformações lineares, né, no plano, vai fazer essa rotação. E é esse sistema de coordenadas que a gente está interessado. Então, por exemplo, se eu considerar as coordenadas U, V, como está aqui a figura, eu tenho XY e quero girar o sistema de coordenadas, considerar a coordenada UV, basta que eu multiplique pela matriz cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Os pontos XY do sistema anterior. Ok? E se eu quiser fazer o contrário, XY e voltar, eu multiplico pela inversa. Cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. UV. Se você fizer a multiplicação aqui, né? Você obtém aqui então a U igual a x cosseno θ mais y seno θ, nesse primeiro caso, multiplicando aqui, né, ó, primeira linha pela coluna, segunda linha pela coluna, então V é igual a menos x seno θ mais y cosseno θ, tá? E na outra situação, x é igual a U cosseno θ menos V seno θ, y é igual a U seno θ mais V cosseno θ. Então, essas duas matrizes é uma espécie de dicionário. Você tem o sistema de coordenadas XY e você, através dessas duas matrizes, leva a informação para um outro sistema de coordenadas UV. Você faz as coisas lá, e uma vez que você faz as contas lá, você volta através dessas matrizes. Então ela te permite caminhar de um sistema para o outro, tá? Bom, o que nós estamos interessados então é saber o seguinte:
que esses sistemas de essa mudança de coordenadas, né, essa rotação causa na equação da cônica. Ou seja, g, se pegarmos g de xy, que é igual, vamos lá, ax ao quadrado mais b xy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f, tá? E eu usar esse dicionário acima. Então o x eu vou escrever como u cosseno θ menos v seno θ. Aqui temos um quadrado. Então no lugar do x eu estou substituindo pela expressão aqui. Mais b, e eu faço isso aqui. Vai dar umas contas, eu vou deixar para você brigar um pouquinho com essas contas aqui e chegar à conclusão que no final podemos escrever em função de u e v da seguinte forma: a linha u ao quadrado mais b' uv mais c' v ao quadrado mais d' u mais e' v mais f'. E quem é a linha b', c', d', e', f'? Então, ao fazer essas contas, eu não vou fazer aqui porque vai dar bastante tempo, bastante técnico, né? Tá? Você pode ver o livro, esses passos, pode rabiscar também, desenvolver esses quadrados e ver o que você consegue chegar em expressão desse tipo, onde o A, né? A gente tem que falar quem é o A b', né? E pra gente saber como chegar nessa conta. Então é A cosseno ao quadrado de θ mais B seno θ cosseno θ mais C seno ao quadrado de θ, tá? B' é igual a C menos A seno de 2θ mais B cosseno de 2θ. Até agora está assustando, né? Você fala, poxa, não estou vendo vantagem. Ainda não, mas vai aparecer já já. O C' tem uma expressão interessante, que é A seno ao quadrado de θ menos o C' é B seno θ cosseno θ mais C cosseno ao quadrado de θ. Interessante, mas não boa. Agora sim que eu estou me referindo é ao D' e ao E'. O D' e o E' têm expressões interessantes, que é algo parecido com a rotação. É olhar para a matriz, ó, D cosseno θ mais E seno θ, tá? É menos D seno θ mais E cosseno θ. Então, de tudo que a gente fez até agora, o que parece aceitável até agora é essa expressão aqui para o D' e para o E'. E a última, que o F' é igual a F. Essa também ficou interessante. Agora, a linha B' e C' tá longe de parecer fácil, né? De achar uma maneira fácil de rotacionar a cônica. Ora, mas vamos lá. Primeira observação. A gente sabe que a primeira ideia é eliminar os termos lineares. Uma vez que a gente elimina os termos lineares, esse D' ou E' é zero. Então, provavelmente não teremos esses termos se for possível fazer uma translação primeiro, antes da rotação. F' é igual a F, ótimo. Agora, aqui ficou realmente a linha B', C', então, lembrando que, olha só, o que acontece? Nós teremos uma forma, um polinômio aqui, uma equação, né? Nas variáveis originais x, y, aqui em cima, tá? E queremos transformar numa outra equação nas novas variáveis u, v,
tá? De maneira a eliminar o termo b'. Ora, a gente sabe fazer uma translação, se tudo correr bem, a gente faz uma translação antes e o termo d e e já vai ser nulo. Já vamos eliminar os termos lineares. Então, o objetivo então é fazer esse b' igual a zero. E aí começa as coisas clarear, porque se trabalharmos um pouquinho antes ainda, né, observe, né, que olha o que eu estava falando até agora, né? Ó, se os termos d', se os termos d e e são nulos, essas equação aqui do d' e o e' garante que o d' e o e' também são nulos. Então vamos observar isso aqui no canto. Então vamos lá, ó. Primeira coisa a observar é que se o d', se o d e o e são nulos, e essa é a nossa expectativa, que a ideia é fazer uma rotação antes, uma translação antes, depois uma rotação. Então o d' e o e' continuam nulos. Isso é bom, tá? Porque não vão surgir ao fazermos a rotação. Então essa é a primeira coisa interessante. A segunda é que, se igualarmos a zero essa expressão e desenvolvermos um pouquinho aqui essas expressões trigonométricas, vou deixar para você analisar o livro, chegamos numa igualdade interessante, que a cotangente de 2θ é igual a A menos C sobre B. A cotangente é igual ao inverso da tangente, que seria cosseno sobre seno. Tá? É uma função trigonométrica. O que interessa aqui no primeiro momento é que, se a gente tivermos, por exemplo, cotangente de θ de 2θ maior do que zero, então é possível a gente achar um θ. Podemos escolher, por exemplo, 2θ entre 0 e π. Ou seja, a cotangente vai ser só um passo intermediário aqui para a gente achar o que a gente quer. O que a gente quer aqui? A linha, b' e c'. Tá? Então, uma vez que a gente acha essa igualdade através de A, B e C, que são conhecidos, a gente utiliza a seguinte igualdade, a linha, que sai fazendo essas contas, desenvolvendo essas contas. A linha mais C' é igual a mais C, a linha menos C' é igual a B sobre seno de 2θ. Pode não parecer, mas isso daqui resolve o nosso problema. Deixa eu explicar o porquê. Ora, o porquê é devido, daqui para cá a gente utiliza uma expressão trigonométrica que seno de 2θ tem uma expressão aqui que envolve o 2θ é igual a 1 sobre a raiz de 1 mais a cotangente ao quadrado de 2θ. Então, se você analisar um pouco, você vai ver que a cotangente de 2θ, esse A menos C sobre B, só aparece aqui de maneira a nos auxiliar a utilizarmos essa expressão aqui. E aí o seno de 2θ vai nos dar uma... substitui aqui e vai nos dar uma expressão para a linha menos C', e a gente tem aqui de fato um sistema. Na verdade, não precisaria nem passar por isso daqui, é que a gente precisa só fixar entender essa cotangente de 2θ maior do que zero, então 2θ pode ser escolhido no número entre 0 e π, mas a gente poderia ter colocado A menos C de maneira tanto quanto informal, né? A menos C sobre B aqui, e obter, por exemplo, a linha, a segunda equação, né, menos C' é igual a B sobre a raiz de 1 mais esse valor ali ao quadrado, A menos C sobre B ao quadrado.
Parece estranho, parece muita conta, mas através dos exemplos isso vai ficar claro o que estamos fazendo. Então, embora apareçam essas expressões trigonométricas, elas são só um suporte para a gente encontrar essa equação aqui, 3, que é o que nós estamos interessados, nessa equação, nesses sistemas aqui de duas equações, porque é daqui que vai sair o A' e o C'. O B' vai ser zero, porque todas essas identidades partiu da hipótese de que o B' é igual a zero. Então o B' vai ser zero. Se tivermos feito uma translação, o D' e o E' também já serão zero. E o F' é igual a F. Então transformo a minha cônica, que estava nas variáveis iniciais x, y, para variável UV, eliminando o termo misto. Bom, fazer um exemplo para fixar as ideias, e através do exemplo vocês vão ver que é mais fácil do que... As contas parecem grandes, parecem feias, mas no fundo é tudo bem prático, igual a translação que a gente fez na aula passada. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vou apagar essa identidade, essa igualdade. Vamos fazer aqui então um exemplo. O exemplo é o seguinte. Vou considerar o polinômio g de xy igual 52x² menos 72xy mais 73y² menos 400. Olha só que legal. Olha para esse polinômio de grau 2 nas variáveis x, y. Se eu fizer g de xy igual a zero, é a equação de uma cônica. Então eu te pergunto, né, se eu fizer g de xy igual a zero, ou seja, igualar toda essa expressão igual a zero, a equação da cônica, de uma cônica. No sistema de coordenadas xy. Quem é essa cônica? Olhando para essa equação, eu não faço a menor ideia. Não consigo imaginar, né? Tá? E o problema, perceba o seguinte. Note que os termos lineares, né? Note, observe, que, né, eu vou colocar assim, ó, E é igual a zero e D também é igual a zero. Ou seja, os termos lineares não estão na equação. Tá? E veja que ainda assim não sabemos a priori quem é essa cônica. Porque quem que atrapalha toda a brincadeira? O termo misto, né? O termo menos 72xy, que é o termo misto, é o que atrapalha. Se apaga ele aqui, né? Se você apagasse ele aqui, aí você tem uma noção do que seria essa possível cônica. Mas apagar aqui, não, você tem outra cônica, né? Não necessariamente essa, tá? O jeito correto, então, é fazermos uma rotação preliminar esse termo quadrático. Bom, vamos começar então. Segundo o que a gente fez, o A é igual a 52. O B se localiza aí, ó. Então, A, temos aqui A, B, C, D e E são nulos e aqui está o F, tá? Então, olha só, A é igual a 52, B é igual a menos 72, C é igual a 73, o D e E, D é igual a 0, E é igual a 0 e o F é igual a menos 400. O que a gente sabe então? Que lá no final a nossa expressão nas variáveis UV, o F vai ser menos 400, não teremos os termos lineares.
Então basta encontrar o A', B', C', né? Tá? Desculpe, basta encontrar o A' e o C', que o B também será zero. A ideia é eliminar o termo quadrático misto. Bom, então o que, que a gente faz? Ora, então eu vou até observar isso aqui, ó. Então, ó, nas novas coordenadas, o D' vai ser zero, o E' vai ser zero, o F' vai ser menos 400. Ok? Bom, então como que era a brincadeira? A brincadeira é o seguinte, a gente usava a cotangente de 2θ. Essa era dada pelaquela expressão lá, A menos C sobre B. Tá? Então aqui, ó, que a gente discutiu aqui, está aqui, ó, A menos C sobre B. Tá? Então, A é conhecido, C e B também. Então, vamos lá, ó. Isso fica, então, 52 menos 73 sobre menos 72. Isso daqui vai dar 21 sobre 72 e agora é igual a 7 sobre 24, que é um número maior do que zero. Tá? Então, só de tecnicalidades, a gente pode escolher, né, 2θ pertencente ao intervalo 0π. Tá? Só para tecnicalidades. O seno de 2θ, a gente usa aquela expressão que eu destaquei lá em cima. Ó. Então, vamos lá. Ó, temos aqui a expressão da cotangente e para chegar nesse sistema a gente usa o seno de 2θ, 1 sobre a raiz de 1 mais cotangente ao quadrado de 2θ. A cotangente ao quadrado a gente sabe, uma vez que a gente sabe a cotangente, então fazendo essa conta obtemos 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais, já vou direto, tá? Cotangente ao quadrado, vou por aqui, vai. Cotangente ao quadrado de 2θ. Isso daqui vai ficar, então, 1 sobre 1 mais... aqui, então, temos 7 sobre 24 ao quadrado e aqui a raiz. Desenvolve aqui esse quadrado, soma, você vai fazer as continhas aí para concluir que isso daqui fica igual a 24 sobre 25. Então, o seno de 2θ é igual a 24 sobre 25. Daqui, você consegue até achar uma expressão para o θ usando o arco de seno. Tá? Mas, como eu disse, né, o nosso objetivo é encontrar o A', C' a princípio. Tá? Então, era isso que a gente precisava, olha. Uma vez que a gente sabe agora quanto que é o seno de 2θ, usamos esse sisteminha aqui. Para obter, então, ó, vou fazer aqui embaixo, ó, A' mais C', A' menos C', A' mais C' é igual a A mais C, era A mais C, vamos lá, esqueci, deixa eu ver aqui, A mais C, isso, A mais C então é igual a 52 mais 72, mais 73, de fato, 52 mais 73, isso dá 125, 125. A menos C agora é B sobre seno de 2θ, que é igual, o B é menos 72, o seno de 2θ acabamos de achar aqui, 24 sobre 25. Isso daqui nos dá então que A' mais C' é igual a 125, A' menos C' é igual a menos 75. Temos aqui então um sisteminha. E resolvendo esse sistema, obtemos A' igual a 1 a 25 e C' igual a menos 75.
Pronto, era isso que a gente precisava, né? Então temos o A', C', sabemos quem é o F', o B' é 0, o E' e o D' também. Então, nas novas coordenadas, colocar assim, G' de UV, quem que vai ficar? A', 25, U ao quadrado, mais o B é 0, então fica o C'. C' é 75, então fica menos 75V ao quadrado. Ah, desculpe, errei. O C' é 100. E não, o A' menos C' é 75 e o C' aqui é 100. Então aqui fica 100 menos 100 menos 400. Pronto. Essa daqui é a cônica nas novas coordenadas UV. A pergunta é: você é capaz agora de descobrir que cônica é essa? Então vamos fazer mais um exemplo. Agora, olha só que interessante esse exemplo. Ó, esboce a cônica 4x ao quadrado menos 4xy mais 7y ao quadrado mais 12x mais 6y menos 9 igual a 0. Então, essa é a cônica. Quem é a cônica? É uma hipérbole, é uma elipse, é uma parábola, é o conjunto vazio, é duas retas, é o quê? Não faço a menor ideia ainda, né? Olhando para essa equação desse tamanho, não faço a menor ideia. Então, o que a gente faz é utilizar as técnicas que estudamos para, primeiro, eliminar os termos lineares, depois eliminar o termo quadrático e chegar numa expressão onde eu possa olhar, fazer umas continhas e decidir, olha, essa cônica é tal objeto geométrico. Bom, vamos começar com a translação. Vamos tentar eliminar os termos lineares. Então, o primeiro passo, vamos fazer uma translação. E o objetivo é eliminar os termos lineares, que aqui são o 12x e o 6x, tá? Bom, então vamos lá. A igual a 4, B igual a menos 4, C igual a 7, D igual a 12, E igual a 6, F igual a menos 9. Então aqui está, ó, A, B, C, D, E e F. Bom, primeiro a translação. A translação tem toda aquela tecnicalidade, os argumentos, mas fica muito simples aquele artifício da gente montar a matriz M. Quem era aquela matriz M, né? A matriz M eu sempre lembro assim, ó. Eu coloco A, C e F na diagonal, ACF. Agora eu tenho que completar com B, D e E. O B, esses vêm sobre 2. E ela é simétrica. Então o que acontece aqui, né? B sobre 2, B sobre 2. E aqui então eu tenho D sobre 2 e aqui eu tenho D sobre 2. Aqui eu tenho E sobre 2, E sobre 2. Tá? Bom, então usando os valores que eu tenho aqui para A, B, C, D e E, a gente obtém então o A é 4, de novo, 4,
o C é 7 e o F é menos 9. Tá? O B sobre 2, o B é menos 4. Sobre 2 vai dar menos 2. Então aqui, como ela é simétrica, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Agora vem o D sobre 2. O D é 12. Sobre 2 é 6. 6 aqui e 6 aqui, porque ela é simétrica. Agora E sobre 2. 6 dividido por 2, 3. Então fica 3 e 3. Tudo bem? Pensa um pouquinho aí como construir essa matriz. Agora eu vou achar o novo centro, né? Que é o desse sistema de coordenadas, que é o HK. É o centro, né? O novo centro da translação. Aí, o artifício é olhar nas duas primeiras linhas dessa matriz, colocando HK, HK. Por exemplo, então eu preciso achar o centro, então eu tenho que resolver um sisteminha da seguinte forma, ó. 4H, e eu estou tirando olhando para a linha aqui, ó. 4H menos 2K. Aí o 6 está aqui, mais 6 igual a 0. Agora eu olho a segunda linha para achar outra equação. Só uma equação não é o suficiente para achar HK, né? Então olho para a segunda, ó, menos 2H mais 7K mais 3 igual a 0. E aqui eu tenho um sisteminha e tudo vai fluir bem se eu conseguir resolver esse sisteminha. Você vai ver que façam as continhas aí, você vai ver que tudo ocorre bem e obtém que H é igual a menos 2 e K é igual a menos 1. Então, olha só o que nós fizemos. Antes ainda de qualquer coisa, vamos achar o F agora, né? Resta achar o F. O F, lembra que na translação, os termos A, B e C permanecem. Então, ó, os termos A, B e C permanecem. A, B e C vão ser os mesmos. Aí o que vai mudar é o F. E o D e o E vai ser 0. O F a gente obtém. Então até vou colocar aqui, ó. Essas duas primeiras linhas é o HK. E a terceira linha vai nos dar o novo F, né? Que eu vou chamar de F' aqui. Tá? E como é que eu obtenho? Da mesma forma, ó. 6H, então o meu F' agora vai ser 6H, eu estou olhando a terceira linha aqui, ó. 6H mais 3K menos 9. Tá? Eu já sei quem é o H e K, acabei de resolver aqui em cima. Então isso aqui é igual a 6 vezes menos 2, que é o H, mais 3 vezes menos 1, que é K, menos 9. Isso daqui dá menos 24. Então o F' é igual a menos 24. Pronto, era isso que eu precisava para terminar a translação. Porque agora, ó, o G', vou chamar as novas variáveis de UV. Tá? Então o A é o mesmo, 4. Então fica 4U ao quadrado. O B também é o mesmo. O B ali é menos 4. Então fica menos 4UV. O C continua o mesmo, mais 7V ao quadrado. Então aqui eu tenho A, B, C que se manteram. Agora o F mudou. É esse aqui, ó, menos 24. Igual a 0. O D e o E sumiram, né? Tá? Ficaram nulo, que é essa que é o objetivo da translação, eliminar os termos D e E. Então fiz uma translação e melhorei a equação. Então eu vou fazer um desenho aqui. Eu ainda não sei, como nós discutimos no caso anterior, eu ainda não sei quem é essa cônica, né? Eu não consigo olhar para cá e decidir, porque esse termo UV atrapalha, né? Eu não consigo ainda dizer quem é essa cônica. Mas o que nós fizemos? Começamos com o eixo XY. Encontramos ali o ponto onde a origem é o 0, 0, o plano está fixado, né? Esse sistema de coordenadas. Encontramos a origem, nova origem, que é menos 2, 1. Então você vai lá, vou marcar aqui, por exemplo, menos 2 e 1. E obtenho aqui um novo sistema de coordenadas ainda ortogonal.
o V que eu transladei do primeiro. Aqui é o U, aqui é o V. Então, olha só. Na variável xy, a equação da cônica tem essa forma aqui, grandona, onde tem os termos lineares. Nas variáveis u e v, a equação melhorou um pouquinho, não temos termos lineares, mas ainda temos termos misto, é esse daqui, u e v. Ainda não consigo terminar o problema. Então, o que eu faço agora é uma rotação para eliminar o termo misto. Então, é o segundo passo. Segundo passo, eu vou fazer então uma rotação com o objetivo de eliminar o termo quadrático misto. Agora dessa segunda aqui, eu esqueço a primeira e olho para essa segunda, tá? Ou seja, o termo que eu quero eliminar é aquele menos 4v, tá? No entanto, né, o A, B e C são os mesmos. E basicamente o que eu preciso para encontrar... Então, nas novas coordenadas, vamos chamar essas coordenadas... essas novas coordenadas, já já a gente dá nome para elas. O que eu sei? Que o F vai ser o mesmo. Então, o 24 vai ser o mesmo, menos 24. Esse termo misto não vai ter. Eu só preciso achar o A', C'. E o A', C' eu encontro em relação a A e C, que é os que está aqui, 4 e 7. Tá? Porque na translação se mantém os termos A, B e C. Ou seja, mão na massa, a gente já fez isso quase agora. Vou deixar assim para me ver a equação. Ó. Cotangente de 2θ era igual a A menos C sobre B. Então está aqui, ó. A é o mesmo, então esse é o A, esse é o B e esse é o C, ainda são os mesmos do início, tá? Isso vai dar então 4 menos 7 sobre menos 4. Isso daqui vai ficar então 3 quartos. É maior do que zero, então posso escolher ali um θ entre 2θ entre 0π, e para obter então seno de 2θ igual àquela expressão 1 sobre a raiz de 1 mais cotangente de 2θ, que vai ser então 3 quartos ao quadrado. Então perceba que embora aparece a cotangente, você não precisa se desesperar, né? Porque ela aqui, a cotangente e o seno de 2θ, a princípio só apareceu para encaixar essa continha aqui pra gente, tá? Depois, quem é o θ que você faz a rotação, aí você briga um pouquinho com essas expressões trigonométricas aqui. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 1 mais 9 sobre 16. Aqui embaixo, então, vai ficar 25 sobre 4. Então, isso aqui vai ficar... 4 sobre 5. Que aí tem raiz exata. Tá? Ora, então vamos para a equação, para o sisteminha. Qual que era o sisteminha? A' mais C' igual a mais C. A mais C dá 11. Tá? Ó, A mais C dá 11, olha aqui, ó. O A é 4 e o C é 7. Tá? Não vai confundir o C com o B. Tá? E a' menos C' é B. O B que é menos 4 sobre seno de 2θ, que é 4 sobre 5. Isso daqui vai ficar então 8. Não, 8 não, 5, né? O 4 corta, fica 5. Menos 5 até, porque tem um menos aqui. Menos lá do B, né? Ó, o B é menos 4. Faz as continhas aí para conferirem. Então daqui, depois de resolver o sistema, a gente tira aqui a linha que eu vou deixar para você resolver o sistema. A linha é igual a 3, C' igual a 8. Então achamos quem a gente queria, né? F' é o mesmo, que o F' é desde o início
Vamos olhar lá, menos 24. Então, quem que é a equação nova? Vou chamar G duas linhas, agora eu tenho que achar outras letras, né? Aqui eu usei T e W, estou seguindo o livro. Ele usou T e W. Ficou então, ó, a linha 3, T ao quadrado, o B sumiu, mais o C' que é 8, 8W ao quadrado, F menos 24. Tá aqui, ó. Agora sim chegou numa cara boa, né? Agora a gente olha para cá e se anima, né? Olhando para essa equação, agora quem é a cônica? Que é a pergunta que ele fez. Olha, 3t ao quadrado mais 8w ao quadrado menos 24 igual a zero. Isso daqui é equivalente a 3t ao quadrado mais 8w ao quadrado igual a 24, que é equivalente, e a gente já fez isso bastante em outras aulas, né? T ao quadrado, 3t sobre 3t ao quadrado sobre 24, vou dividir tudo por 24, mais 8w ao quadrado sobre 24 igual a 1, tá? Concluímos então que aqui já dá para concluir o que é, né? Mas podemos ainda escrever assim, ó, t ao quadrado sobre 24 sobre 3 mais w ao quadrado sobre 24 sobre 8. Isso daqui é então t ao quadrado sobre 8 mais w ao quadrado sobre 3 igual a 1. Tá aqui, ó, a equação do jeito que a gente queria, né? Ou seja, tá na forma a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1, que é a equação de uma elipse. Tá? Poderíamos ter concluído isso aqui em cima já, né? Ó, tá? Porque não pede o eixo maior, o eixo menor, só pede para dizer quem é a cônica. E fazer um esboço disso. A menos que você queira fazer um esboço perfeito, né? Para saber quem é o eixo maior, o eixo menor. E até aconselhável tentar fazer. Aqui já é o suficiente para a gente ser capaz de fazer um esboço. Mas o que é mais interessante aqui é o seguinte. Só no final eu consegui saber quem é a cônica, depois de simplificar bastante a equação, tá? Outra questão. Na prática, o que foi feito, como a gente vinha discutindo, era... Tínhamos aqui a cônica, que agora a gente já sabe que é uma... A gente já sabe que é a elipse. Então temos aqui a elipse. Deixa eu desenhar aqui, ó. Temos aqui a elipse. Essas são as coordenadas x, y. O que acontece é que essa elipse ela tá tortinha aqui, tá? Vou colocar ela mais aqui. Isso. Então, nesse sistema XY, a equação da elipse tem aquela cara, né, lá do início, ó, 4x ao quadrado menos 9xy mais 7y ao quadrado mais 12x mais 6y menos 9 igual a zero. Então, a elipse é a mesma em todos os sistemas. O que nós estamos mudando é só as coordenadas. Tá? O objeto geométrico é o mesmo que a elipse. Então, nas coordenadas x, y, a elipse é o conjunto dos pontos que satisfaz essa equação toda aqui. Essa elipse aqui. A gente colocou o centro, o sistema de coordenadas no centro da elipse. Um novo sistema de coordenadas no centro da elipse. Me desculpa aí o desenho. Que foi o sistema de coordenadas UV. Nesse sistema de coordenadas UV, a elipse tinha a equação
4u ao quadrado menos 4uv mais 7v ao quadrado menos 24 igual a zero. Esse daqui era o sistema de coordenadas da UV, a equação da elipse nesse novo sistema. É o mesmo, a elipse ainda é a mesma. O que está mudando aqui é só o sistema de coordenadas e mudando com o objetivo de escrever melhor a equação e até mesmo para tentar saber qual é essa cônica, né? Porque nas coordenadas x, essa que está em azul, não, a equação tem esse aspecto. Nas coordenadas UV, que é essa que está em verde, tem esse outro aspecto. E aí, então, que a gente resolveu o problema é pegando esse sistema UV e girando ele um pouquinho, rotacionando ele aqui um pouco, de maneira que, novamente, desculpa pelo desenho, de maneira que eu coloquei aqui T e W, né? De maneira que nesse sistema T e W, a equação da elipse ficou, a equação da cônica ficou T ao quadrado sobre 8 mais W ao quadrado sobre 3 igual a 1, que permitiu que a gente concluísse que era uma elipse, que a cônica era uma elipse. Ou seja, quando nós estudamos elipse, e a elipse, hipérbole e parábola, a gente olhava para a elipse centrada no sistema de coordenadas, né? Então a nossa elipse lá quando a gente estudou nas aulas passadas, a hipérbole, a elipse e a parábola, a gente fazia a elipse, estudava esses objetos geométricos com o centro. Então aqui é um rascunho que eu estou fazendo aqui no canto. Tá? Então nós chamávamos lá de x e y, né? E escrevia então x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa era a equação da elipse lá nesses sistemas, da maneira como a gente estudou, né? Que foi quando a elipse tinha o centro na origem. Só que agora então a gente está estudando, dando possibilidades de entender quando ela está fora da origem. E ainda mais, os eixos não estão paralelos ao eixo XY. Então a gente mudou o sistema de coordenadas, levou o sistema de coordenadas no ponto apropriado, que é o centro dessa cônica, rotacionou de maneira que os eixos ficaram paralelos ao eixo maior e o eixo maior da elipse. Na verdade, nesse fato, o eixo T e W contém o eixo maior e o eixo menor da elipse. E em relação a esse sistema de coordenadas, a elipse agora fica mais fácil. E perceba que o eixo maior e o eixo menor e os elementos da elipse são fixos. Então, se eu perguntasse para você, quanto que é o eixo maior da elipse? Você consegue agora estudar da maneira como a gente fez na aula de elipse, encontrar o eixo maior e o eixo menor, utilizando as coordenadas T e W, e o eixo maior e o eixo menor vai ser o mesmo, independente do sistema de coordenadas. Ok? Bom, então agora é a sua vez, né? Agora é a vez de você praticar. Eu vou deixar aqui um exemplo, mais de fato um exercício. E não há dúvida que agora é a hora de você pegar o livro, rever isso que eu fiz aqui, está no livro, tá? E praticar. Lá tem alguns exercícios, lá tem os detalhes que foram omitidos nessa aula. Então, para você praticar, antes de pegar o livro, x ao quadrado menos 4xy mais 4y ao quadrado menos 6x mais 12y mais 8 igual a 0. E a pergunta é: quem é a cônica? Você tente repetir os passos feitos acima para obter a resposta.